Deu uma zebra aqui no alto, quebrou. Vai. Tá no ar, pastor, mas você não precisa. Você deve ver o pessoal chegando aqui ainda. Peraí. Tá ao vivo já. Uma belinha não tá conseguindo entrar, não. Já pode. Já pode ir, já tem 5 pessoas online. O óculos meu tá quebrado. Que hora se dá o sinal aí? Pode? A paz do Senhor, meus irmãos, constitui para mim uma alegria muito grande nesse domingo estar aqui no gabinete pastoral para comentar com vocês uns 2 pontos de vista da nossa última lição. O nosso superintendente Dudu, ele que é o presbítero Druvalino, tem feito uma programação que toda a última lição o pastor presidente comenta. E pela graça de Deus, nós estamos sob a obediência de um decreto que não é simplesmente só em Itaiobeiras, mas em todo o território nacional, bem como em outros países que estão sofrendo o problema aí dessa mortandade provocada por um vírus. É do conhecimento de todos. E em conversa com o Oséias, nós vem fazendo uma montagem aí, e o Oséias trabalhando nisso para colocar em ordem pelo Facebook, aí pelo também o sistema os meios de comunicação, que a gente vai atingir um grupo maior, juntamente com o presbítero Ricardo. Nós sentimos no coração, em conversa com o secretário, em transmitir uns pontos de vista da lição, para não ter aquele domingo perdido. Não é propriamente todo o conteúdo da nossa revista, mas eu quero chamar a atenção para pontos de vista, para que tenhamos um domingo assim em casa e comentando. A nossa lição, a última lição, ela tem o texto áureo dizendo assim, ó: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. Esse é o texto que a gente, na escola dominical, a gente capricha para que, se você não lembrar de tudo que foi ensinado, pelo menos o texto básico se deve lembrar. A verdade prática está assim: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Como o meu óculos quebrou, vezes por vezes eu vou ter que tirar ele e colocar de novo.
Aí você não leva em consideração, porque ele quebrou aqui. E tudo fechado não dá para a gente corrigir. Mas o que nós temos nesse texto, Jesus, a natureza humana de Cristo, ele é perfeito, completamente perfeito. Jesus é homem completo, Jesus é Deus completo. Então, por isso, a perfeição dos seres humanos vem dele para nós, não parte de nós para ele. Todo capricho nosso, em todas as dimensões, não chegaríamos a atingir nada. Conforme disse o poeta, o meu tudo que é nada, eu dei a ele. Minha nulidade, ele escondeu. A perfeição vem dele. A nossa justificação vem dele. A nossa justiça é uma justiça acreditada. Ela vem de Jesus Cristo. Então, por isso, a lição vai tratar desses assuntos aqui no gabinete. Conforme eu já falei, eu não vou tratar de todo o assunto da revista, mas eu achei por bem falar alguns tópicos que me chamou a atenção. Primeiro porque é uma matéria que eu passei lecionando mais o pastor Oséias em umas 3 classes que nós tivemos ministrando o curso médio em teologia. Eu quero fazer a leitura. Havia os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Mestre, bem sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Um é ver, o outro é entrar. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim, todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisa terrestre e não creste, como crereis se vos falar da celeste? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que texto, né? 16, versículo que nós temos aqui nessa manhã. E eu vou nessa manhã com você para os pontos importantes para que nós não perdemos de vista a nossa última lição, que é ministrada por mim. E eu agradeço já ao pastor Oséias, que vem trabalhando para que os nossos cultos sejam transmitidos como as demais igrejas. E mormente esse domingo a escola dominical, que eu creio que no próximo talvez já está tudo normal, mesmo se as dificuldades ainda visto obedecer o decreto, conforme eu já falei, se a igreja ainda não receber condições para congregar todo o povo, nós teremos então a lição ministrada aqui. Frente aos problemas que atingem toda a nação, se nós não tivermos em mão o material do novo trimestre, nós estaremos aqui ministrando uma palavra que tem e vai fazer nexo com esta lição, que é a salvação pela graça. Vamos aqui então. Nós temos um ponto de vista importante na leitura diária, que é segunda-feira em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Jesus Cristo é o nosso modelo de perfeição. Conforme nós temos aqui, a perfeição, na verdade prática, a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral, ética, porque embora sendo Jesus homem, ele era e é Deus. A Bíblia diz: só há um mediador entre nós e Deus, Jesus Cristo, homem. Então Jesus se fez homem. Cristo que nós temos o nome completo, Jesus Cristo, o nome humano. Cristo é o nome eterno, Jesus, o nome humano. Cristo, o eterno. Jesus Cristo é pré-existente em Cristo. O Jesus, homem, nós temos o seu nascimento de uma virgem por nome Maria e de um pai adotivo por nome José. Quando nós unimos Jesus Cristo, então nós temos uma facilidade de explicar. Jesus Cristo, quando nós falamos quem é Jesus, então Jesus nasceu em Belém de Judá, filho de Maria e de José. Agora preste bem atenção. Quando nós falamos quem é o Cristo, aí nós temos que voltar à eternidade. Aí nós temos que olhar alguns textos, igual nós temos em Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, diz que, aqui no versículo, mostra que o sacrifício de Jesus Cristo, ele é eterno. Quer ver? Versículo 8, a parte C do versículo, diz a Bíblia aqui sobre o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então Jesus é uma realidade no nosso mundo,
mas que foi morto antes da fundação do mundo. Confere essa palavra com o que disse Pedro, que ele morreu antes da fundação do mundo e que nós somos eleitos conforme confere também a palavra de Paulo, eleito nele antes da fundação do mundo. E uma realidade entre nós, Cristo, que mudou o nosso calendário para o calendário cristão. Então, ele é o perfeito. Por isso o texto manda em Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O texto que nós estamos lendo diz o seguinte: a revista que traz o texto básico, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Se nós não atentarmos para o ensino da igreja, só no culto da pregação do domingo, nunca chegaremos. Nunca. Nós temos para os judeus, o Israel, o povo de Deus, o pai da fé é Abraão. E até porque a Bíblia diz, havendo Deus de salvar os gentios pela fé, anunciou primeiramente o Evangelho a Abraão. Confere com as palavras de Jesus Cristo, que disse que Abraão alegrou quando viu o seu dia. Os judeus até ignoraram essa palavra e disseram: você não tem 50 anos e conhecesse Abraão? Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é o eu sou que disse a Moisés, quando pediu. Quando o pessoal perguntar: quem é esse Deus? Que direi? Você diz: eu sou o que sou. Eu sou. Então, essa fé perfeita, é olhando para Jesus, que é o autor e consumador dessa fé. Abraão é tido ali como exemplo de fé, que creu, disse Jesus. Abraão creu e alegrou. Em Gálatas diz que Abraão se tornou o pai da fé de todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Mas quem gerou essa fé? Quem é o autor dessa fé? Jesus falou. Foi ele que gerou essa fé. O Cristo pré-existente que gerou essa fé em Abraão. O Cristo pré-existente que visitou Abraão, ao lado dele tinha mais 2 anjos. Ele era o do meio. Aquele que subiu ao monte para mostrar os acontecimentos que iriam ocorrer com Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, é esse que gerou a fé de Abraão. Ele diz que Abraão alegrou. Gênesis capítulo 15 diz: creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Deus aceitou como justiça a fé de Abraão. Então, havendo Deus de salvar os gentios pela fé, anunciou o Evangelho que Abraão creu. Que maravilha, né? Mas o autor e consumador dessa fé é Jesus Cristo. Para chegar à perfeição, nós temos que atentar para o ensino. Se você não gosta de ensino, você nunca vai chegar a essa perfeição da fé. Gênesis, capítulo 17, e o versículo 1, nós temos ali: Deus exige a perfeição dos seus filhos. Quando Deus fala a Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Quer dizer, pode o homem se tornar perfeito? O homem que nós chamamos que é carne, que tem a natureza pecaminosa, pode se tornar perfeito?
Bíblia diz que Deus criou o homem perfeito, é o homem que busca muitas invenções. Na queda do homem, nós perdemos a perfeição, mas nós não perdemos a imagem e a semelhança de Deus. Tanto é que, depois do dilúvio, continua falando que o homem é a imagem de Deus. Também Tiago fala, com a sua boca você bendiz a Deus e com a mesma língua você maldiz os homens, que é a imagem de Deus. Então o homem não perdeu. Mesmo com uma queda, o homem não perdeu. Com licença. O homem tem condições de atingir a perfeição. Vou voltar aqui. A perfeição espiritual, a perfeição moral e a perfeição ética, vinda de Deus em Cristo. Nada do homem. Isaías já falou que não tem nada do homem. Vem dele. Também nós temos em Mateus capítulo 5, versículo 48, Jesus exige a perfeição dos seus discípulos. Nós somos aprendiz, discípulo é aprendiz, aqueles que estão aos pés aprendendo do seu mestre. Então Jesus exige a perfeição dos seus discípulos. Em Mateus capítulo 5, versículo 48, ele diz: sede-vos perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Essa perfeição nós vamos atingir através da busca constante da pessoa, do próprio Deus, em Cristo Jesus, mediante o operar do Espírito Santo. Aqui tem uma obra trinitária. A busca constante de Deus, mediante Cristo Jesus, por uma obra do Espírito Santo em nossas vidas, que nos convenceu que nós éramos pecadores e nós nos rendemos aos braços de um Salvador que é perfeito. Disse Paulo em Efésios capítulo 5, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo vos amou. Quer dizer, tudo está em Cristo. A nossa eleição está em Cristo. A nossa redenção está em Cristo. A nossa salvação está em Cristo. A nossa regeneração vem de Cristo. O nosso novo nascimento vem de Cristo. Nele nós ganhamos a salvação pela graça. Tudo vem dele e é para ele. Glória, pois, a ele eternamente. E amém. Então, sede-vos perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Também nós temos uma palavra maravilhosa que revela, que confere com os contextos que nós acabamos de passar para vocês, a perfeição. Pode o homem ser perfeito? Sim, pode. O que diz Jó capítulo 1? Foi Deus que falou. E falou a quem? Falou ao próprio inimigo do homem. O maior inimigo do homem é Satanás. Também é inimigo de Deus. Deus chamou a pessoa de Jó e revelou a Satanás o exemplo de Jó. Nós temos ali Jó, exemplo de perfeição espiritual e moral. Quando Deus disse, quando Deus revela a Satanás, quando o próprio Deus interroga ele, de onde vem? E ele disse, de rodear a terra e passear por ela. Passeando pela terra. Você viu meu servo Jó? Homem perfeito, que desvia do mal, homem disciplinado. Deus colocou perante Satanás a perfeição de um homem, Jó. Visto meu servo Jó?
Então, homem temente a Deus, que desvia do mal, Jó, portanto, tinha a perfeição espiritual encontrada em Cristo Jesus. Havia um homem na terra de Ur, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. E aí, nós temos aqui o texto falando. E depois nós temos aqui, ó. Então disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e de passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, desviando-se do mal. Que maravilha, né? Então o homem é capaz de chegar. Quando o homem é sincero, a sinceridade, isso faz parte da moral do homem. Um homem que busca a Deus, que cuida da vida espiritual. Um homem que teme a Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é a sua caneta, não é a sua formação intelectual. Tudo isso é bom, principalmente para o mercado de serviço que nós temos hoje. Mas a Bíblia diz que pela sabedoria do mundo, o mundo não conheceu a Deus. Foi a minha primeira mensagem levada ao ar para vocês aqui, com o pastor Oséias na terça-feira. A caneta do mundo não leva o homem a conhecer a Deus. Não. Agora, desviar-se do mal, temer a Deus, essa é a sabedoria. Então nós temos que o homem pode ser, a exemplo, Jó aqui. Mas a Bíblia não fala só de Jó. A Bíblia não fala só de Jó. A Bíblia, ela traz para nós homens que Deus chamou a sua própria vida para trazer a exemplo tanto a Jeremias como também ao profeta Ezequiel. Quando Deus falava da corrupção do mundo da época dele, Deus falou, ainda que Noé, Daniel e Jó se colocasse perante Deus, os três homens da grande intercessão, disse Deus, ainda que esses homens se colocassem na minha presença, eles se salvariam, mas a salvação não ia atingir os filhos deles. Quer dizer, a família, embora nós não conhecemos casamento de Daniel, mas nós temos a família de Jó, nós temos a família de Noé. Em outra oportunidade, Deus usa Jeremias falando e pega outros homens, como Moisés, como Samuel e Daniel. Então Deus mesmo é que coloca esses homens linha de frente para exemplo da igreja, conforme diz a Bíblia em Romanos. Tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Para quê? Para o exemplo, pela paciência das Escrituras Sagradas, nós viemos atingir essa perfeição. A paciência de Deus é revelada nas Escrituras Sagradas. Então, nós temos aqui mais um texto que acabei de ler, Ezequiel 14, versículo 14 e o versículo 20. Eu vou ler o 20 para você. Vai repetir de novo. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, da cidade corrompida, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem os seus filhos, nem filha, eles livraria, mas
só livraria a sua própria alma pela justiça deles. Quer dizer que eles tiveram uma justiça creditada que Deus deu a eles. Uma justiça que vem de Deus para o homem e não do homem para com Deus. Isaías já revelou. Isaías diz que a nossa justiça perante Deus é trapos de imundícia. É como as vestes rasgadas. Vou repetir o que disse o poeta. Nós estamos aqui e tudo que nós temos é nada. E esse nada nós entregamos a Ele. Nós entregamos a Cristo. E a nossa justiça acreditada, conforme está escrito, justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A justiça, nesse texto, ela não vem do homem, é uma justiça que vem de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então é uma justiça que Deus mesmo promoveu isso. Olha o que diz o texto. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, sendo já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação, que trata da justificação com Deus. Com licença, mais uma vez. Essa justificação, a justificação é um termo junto ao tribunal. São esses pontos de vista que eu quero tratar com você. A justificação, o novo nascimento, a reconciliação, a regeneração, o arrependimento e a fé e a santificação. Tudo isso nós ganhamos do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando Paulo e Silas estavam presos, e orando e cantando louvores, a Bíblia diz que houve um terremoto que sacudiu o presídio. E até o sistema de iluminação caiu em uma deficiência. Porque nós entendemos que o carcereiro que estava e assustando daquilo, tomou o sistema de iluminação e veio para corrigir com aquela tocha, que era o sistema da época, com aquele acontecimento, se os presos estavam por ali. Mas a primeira atitude do carcereiro foi tirar a sua própria vida, porque achou que os presos tinham fugido. Mas Paulo, detectando aquele acontecimento, Paulo gritou: não faças tal, estamos todos aqui. O carcereiro, com a iluminação da época, detectou ali os prisioneiros de Deus, mas presos pelo sistema dos homens, pelo benefício que ocorreu a uma moça e pela pregação do Evangelho.
que leva o pecador a receber tudo isso que eu te falei. Fé, que produz o arrependimento, que leva para o novo nascimento, que leva para a regeneração, que traz a justificação, que leva a reconciliação, que traz a salvação pela justiça gratuita de Deus, mas não é barata. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. Foi a graça que nos deu tudo isso, mediante a pregação. Diz a Bíblia, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Primeiro você ouve a pregação. O texto pergunta, e como ouvir se não há quem pregue? E o texto continua dizendo, como é lindo os pés daqueles que pregam as boas novas. Paulo estava fazendo isso. Resultou na prisão, em uma surra, mas cantava louvor. O carcereiro, para continuar aqui, gritou o grito de uma alma sedenta, que precisava de tudo isso que Deus proveu na pessoa do seu filho na cruz do Calvário. O carcereiro grita, que farei para ser salvo? Que farei para ganhar a salvação? A resposta de Paulo foi, você não precisa fazer nada. Basta você crer naquilo que ele fez. Em outras palavras, está escrito assim, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Ora, Paulo está dizendo, você não precisa fazer nada. Basta você crer no que Jesus fez por você. O que é que ele fez? Isaías 53 fala de um homem de dores, que tem experiência no trabalho de perdoar pecador, que tem experiência no trabalho de ouvir pecador, que tem experiência no trabalho de purificar pecador, que tem experiência no trabalho de estancar as lágrimas de pecadores, que tem experiência no trabalho de carregar no colo o pecador, conforme ele diz, eu vos carrego no colo, desde a meninice até a velhice, e ainda até os cabelos brancos, eu vos prometi, eu vos carregarei, eu vos salvarei. Isaías 46, versículo 3. Isaías falou, disse Deus, com o seu conhecimento, o meu justo justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Isaías diz, ele levou sobre si as nossas dores, ele levou as nossas iniquidades. O castigo que ele levou nos trouxe a paz. O castigo que caiu sobre ele é a razão da minha paz. Pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós somos sarados da doença do pecado, da maldade. Nós somos sarados. Agora preste bem atenção. Quando Paulo diz, você não precisa fazer nada, basta crer no que ele fez, está incluso naquilo que ele fez, o que nós lemos em Isaías. Com o seu conhecimento, o meu justo justificará a muitos. Por que não é todos? Porque nem todos crêem. Nem todos creem no Evangelho, diz o texto. E nem todos obedecem o Evangelho.
Você deve conhecer pessoas que dizem que é crente e não obedecem o Evangelho. Crer e obedecer. Nem todos creem e tem alguns que creem ainda não obedecem. Por isso que a Bíblia fala, nem todos creem no Evangelho. Paulo também diz, a fé não é de todos, mas também o texto fala, e nem todos obedecem o Evangelho. Mas para quem recebeu e para quem obedece, ganha a justificação. Tudo isso ele fez na cruz. A Bíblia diz, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Quando ele morre de braços abertos na cruz, Paulo falou na sua carta aos Efésios, no capítulo 3, eu estou orando, é por esta causa que eu me coloco de joelho, para que vocês possam compreender a profundidade, a altura e a largura do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus. Porque a cruz aponta para baixo, a cruz aponta para cima, a cruz aponta para os lados. Deus amou o mundo inteiro. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Aí diz a Bíblia que nós somos reconciliados, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda, vou repetir, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aí Paulo grita em Coríntios capítulo 15, versículo 20, Cristo ressuscitou, Cristo ressuscitou. Somos salvos porque Ele está vivo. Quando vamos celebrar a ceia, eu falo todas as vezes, assim que termina a leitura da ceia, fazer isto até que Ele venha. Eu falo, então o Senhor da ceia está vivo e voltará para nós, para nos levar, segundo o que está escrito em Tessalonicenses capítulo 4, para estarmos para sempre com Ele. E diz o texto, consolai uns aos outros com esta palavra. Jesus vem buscar aqueles que Ele reconciliou. Jesus vem buscar aqueles que Ele justificou. Jesus vem buscar aqueles que o Espírito Santo regenerou. Jesus vem buscar aqueles que aceitou o novo nascimento. Jesus vem buscar aqueles que abraçou a sua graça, que aceita o seu ensino para alcançar a perfeição da fé, para chegar à estatura completa de varão perfeito, que é Cristo. O varão perfeito no texto é Cristo. Nós estamos caminhando para lá, disse Paulo, que é o ponto forte que seria estudado no sábado ontem. O alvo de Paulo, a perfeição em Cristo. Filipenses capítulo 3, Paulo fala, perdão, eu não julgo que já alcancei a perfeição, disse Paulo. Eu não julgo, não estou julgando que já alcancei a perfeição. Mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que passaram, prossigo para o alvo,
para alcançar o presente da soberana vocação, para alcançar a perfeição que está em Cristo Jesus. Então, Paulo está dizendo que essa perfeição, ela tem uma lógica em Cristo. Mas, quando nós observamos aqui, vamos ler. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tendes cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Aí nós temos aqui, quando Paulo manda imitá-lo, é o Paulo que está dizendo: eu não julgo que já alcancei a perfeição. Eu não julgo que já alcancei a perfeição. Mas eu faço uma coisa: eu esqueço das coisas de ontem. Eu esqueço das coisas que passaram e prossigo para o alvo. Qual é o alvo? O que nós começamos o nosso ensino, Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. O alvo é Cristo. Paulo diz: eu estou de olho nesse alvo. Eu prossigo olhando para Ele. Eu tenho essa perfeição nele. Quando nós queremos achar essa perfeição no sistema que nós temos tanta discussão hoje, quando Jesus morreu na cruz do Calvário para garantir a justiça, que é um termo junto ao tribunal, que é um estado de quintação, é declarar perante o juiz ou receber do próprio juiz a declaração: batido o martelo, você não deve nada para a justiça. Estado de quintação. E quando Deus justifica o pecador, esse é o estado de quintação através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa justiça. Jeremias falou isso em Jeremias 23. Ele é a justiça nossa. Jeremias também diz: ele é a esperança de Israel. Os dois discípulos a caminho de Emaús convenceram Jesus em ficar na casa deles. Na conversa deles, eles disseram: nós esperávamos, a nossa esperança é que ele quem? Jesus Cristo, remisse Israel. Na cabeça de Zacarias, o pai de João Batista, Jesus é o libertador de Israel e que vinha para remir e redimir Israel. Esse estado de remir, redimir, é um estado de comprar de novo. A nossa justiça creditada. Jesus, como advogado, ele tomou a nossa causa. E é uma justiça comprada por ele, pelo sacrifício da cruz do Calvário, por mim e por você, pela sua família, para todos aqueles que creem e obedecem o Evangelho, para todos aqueles que querem, conforme disse Paulo, andar nas pisadas do Filho de Deus. Todos nós caminhamos, igual está escrito em Efésios, que nós estamos andando, nós não estamos parados. A igreja está andando para essa perfeição, que entra
no processo da salvação, a santificação. A santificação, ela é progressiva. A salvação é adquirida e sentida. Você adquiriu. Eu sinto que tem em minhas mãos alguma coisa. Está aqui, no caderno. Eu sinto que tenho em minhas mãos. A salvação é adquirida e sentida. Quem tem, sabe que tem. Quem não tem, sabe que não tem. Quem tem, tem alguma coisa para dar. Quem não tem, nada tem para dar. Por isso que Pedro e João ofereceram para o paralítico, na porta do templo, a porta chamada Formosa. Pedro ofereceu: eu não tenho ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Eles ofereceram o que tinha, Jesus Cristo. Ele sabia que tinha. Sabia que tinha. Aconteceu outras curas que Pedro, os apóstolos fizeram. Mas essa ficou como exemplo, provando que tinha Jesus Cristo. Agora preste bem atenção. A santificação progressiva vai através do aprendizado. É nessa santificação que nós vamos para a perfeição. Algumas pessoas discutem sobre o processo da igreja quando ensina sobre vestimenta, sobre aquilo em que a igreja, como um povo salvo, um povo justificado, precisa revelar. Se não for um povo diferenciado, que o mundo conhece, que o mundo venha realmente ver esse vínculo, conforme diz a Bíblia, em nós, não tem como provar. Se nós andássemos igual o mundo anda, se não tivesse uma regeneração, se não tivesse uma justificação, se não tivesse um processo de novo nascimento, a Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. O Edson, eu converti, eu tinha 20 anos de idade. O Edson, que viveu até os 20 anos, era um Edson que vivia, mas estava morto, diz a Bíblia. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. Também a carta de Timóteo, que Paulo escreveu a Timóteo, falando das viúvas, estando em pecado, Paulo diz: vivendo a tal, está morta. Então, o retrato ali não é só Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, diz que todos nós andávamos no pecado e estávamos mortos para Deus, mas vivia para o mundo, vivia fazendo a vontade dos pensamentos, desejo da carne, e era por natureza filhos da ira de Deus. Aí diz o texto que ele morreu e nos salvou dessa ira, nos tirou dessa ira, porque nos reconciliou com Deus. Nós éramos inimigos, quase a gente morria sendo inimigo de Deus. Mas aí Jesus Cristo veio e nos reconciliou pela sua morte na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Ele é a nossa justiça. Eu vou repetir isso. Ele nos justificou, e é um termo junto ao tribunal. Preste bem atenção. A justiça é de Deus, não é nossa. O mérito não é nosso. Vou repetir. A nossa justiça é acreditada, o mérito é de Cristo. Olha o que disse Isaías, eu vou repetir. Pelo seu conhecimento, o meu justo justificará a muitos, porque a iniquidade deles, o pecado deles, levará sobre si. Ele levou. Então, o que nós temos aqui? O que muda a nossa natureza é a regeneração. O homem nasce de novo.
O que muda a minha natureza, já ouviu falar aquele ditado? Fulano tem a natureza ruim, aquilo tem a natureza ruim. O que muda a nossa natureza, o que muda a natureza humana é a regeneração com base no novo nascimento. Jesus falou, não foi do ajuntamento de homem e mulher, não foi do desejo da carne, do ajuntamento sexual que Deus criou para a procriação. Não, isso aí gerou. Eu sou semente disso, você também é. A semente geradora está no homem, no contato com a mulher. Sendo os dois de boa saúde, vai gerar. Mas gerar um homem para Deus, aleluia, gerar um homem para Deus é uma obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz isso. Então você é convencido, disse ele a Nicodemos, é necessário nascer de novo. Essa natureza humana não tem relação nenhuma com o reino de Deus. Não pode nem ver. Quando você nasce de novo, Nicodemos, você entra. Com a natureza humana você não consegue nem ver. Tanto é que você é mestre em Israel e não entende isso. A ideia de Nicodemos era voltar ao ventre de novo. O que é isso? Tem a ver com o que é isso aí? Jesus falou, você é mestre, você não entende? Quando você nasce de novo, além de ver o reino, você entra nele. Você entra no reino de Deus. Então o que modifica a nossa natureza é a regeneração com base no novo nascimento. A velha natureza foi com ele crucificado na cruz. Jesus provou a minha morte para que eu provasse a vida dele. Provasse a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus oferece a vida eterna para o espírito do homem e oferece a imortalidade para o corpo do homem. Com a morte do homem, o corpo volta ao pó como era. O espírito que ganhou a vida eterna volta para Deus que o deu. Na ressurreição dos mortos, o corpo ganha a imortalidade e a vida para sempre, com corpo, alma e espírito total. Entraremos na glória celeste e reinaremos com ele, se de fato vivermos com ele, conforme disse Paulo. Se sofrermos com Cristo, se aqui sofremos com ele, se vivermos com ele, se confessarmos, também ele vai confessar e reinaremos com ele e viveremos com ele. Ele provou a minha morte para que eu provasse a sua vida. Então nós temos o que modifica a nossa situação diante de Deus. Vou repetir isso. O que muda a minha situação perante Deus, eu era um pecador. E como pecador, eu estava separado de Deus, porque diz a Bíblia em Romanos, Deus olhou do céu para a terra, não viu nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram, distanciaram de Deus. Então o homem não tinha justiça para aproximar de Deus. O que muda, o que modifica essa posição, essa situação diante de Deus, é a justificação. É a justificação em Cristo Jesus. Quando nós somos justificados, mudou. Lembra do texto? Justificado pela fé, nós temos paz com Deus. Eu vou repetir para a nossa conclusão. A justiça de Deus, a justiça é de Deus. O mérito não é nosso, é de Cristo Jesus. O meu justo justificará a muitos. O que muda a nossa natureza é a regeneração com base no novo nascimento. O que modifica a minha situação perante Deus é a justificação.
justificado pela fé, temos paz com Deus. O termo justificação refere-se a uma cena judicial, junto ao tribunal. É uma cena junto ao tribunal. Jesus aparece e mostra a mão. Eu sou pecador. E ele chega perante o juiz. Ele é o meu advogado. Não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Ele aparece e as suas marcas de espinho, dos cravos, da lança, do chicote, revela a modificação da minha posição, justificada. Aí diz a Bíblia, pelo qual nós temos entrada pela fé a esta graça e nos gloriamos na glória de Deus. Nos gloriamos. Foi Ele que fez isso. A situação do sacrifício de Cristo pelo pecador, o Espírito Santo faz a obra, convence você e gera fé. A fé salvadora. Você arrepende da sua situação de pecador, você ganha o pecado. Por conseguinte, você dá o passo para o novo nascimento, você ganha a regeneração. Em seguida, você é justificado, você entra no espaço da santificação, que é progressiva. Então você, agora justificado, você é um homem salvo, porque você nasceu de novo, você é regenerado pela lavagem da palavra, você ganhou a salvação. Nós ganhamos a salvação. Ele trabalhou por nós. Ele é experimentado no trabalho. Ele é o homem de dores. Ele sabe o que é isso. Ele se fez pecado por nós para nos justificar. Ele deixou a sua riqueza e se tornou pobre para que fôssemos ricos na vida eterna. Portanto, alegrai com isso. Que Deus te abençoe. Esses são os pontos de vista que eu queria passar para você na última lição que a superintendência me concedeu todo o trimestre. Agradeço a Deus pela vida de Dudu, agradeço a Deus pela vida do nosso pastor Oséias, que tem trabalhado e buscado forma que os cultos cheguem à sua casa. Agradeço a Deus pela vida do nosso professor, evangelista Gilmar. Agradeço a Deus pela secretaria da escola dominical, na pessoa de Kelvin. Agradeço a Deus pelos professores de cada classe, pelo corpo docente. Agradeço a Deus pela vida de vocês que trabalham para que nós venhamos alcançar o que diz aqui para fechar, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4:13. Sem o ensino, você não vai chegar. Portanto, aceita o meu pedido. Entrega-te ao ensino. Pai, eu agradeço o Senhor por esses momentos aqui, meu Deus. Eu louvo o Senhor pela oportunidade de estar na sala com os irmãos, ministrando esta palavra. Ó Pai, continue abençoando o corpo docente da escola dominical que impetra esse ensino para que nós chegamos à perfeição. Também um ensino nas terça-feiras para que o povo, o teu povo que o Senhor resgatou, que o Senhor comprou, que o Senhor redimiu, que o Senhor justificou, que o Senhor reconciliou, chegue à perfeição. Nós estamos caminhando para isso. Nós estamos caminhando para chegarmos em Cristo essa estatura. Te agradecemos pelo perdão, pela pureza e pela salvação. Em nome de Jesus Cristo. E amém, e amém. Paz seja contigo. À noite, a transmissão a partir das 19 horas em Cristo Jesus. Muita paz e muita luz. Obrigado.